Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem. Nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 5 de maio de 2024. Eu, Cacilda Medeiros, já deixo o convite aqui a você para continuar com a gente até às 11 horas e hoje nós vamos conversar com o padre Josivaldo Félix, que por um tempo aqui apresentou o programa Ponto de Partida, né, às 6 da noite aqui na rádio. E na semana passada ele foi empossado como novo reitor do Seminário de São Pedro. Padre Josivaldo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia você que nos acompanha aqui, ouvinte do programa, ouvinte da Sintonia do Bem. Também nos acompanha também através das imagens, né? Agora também que está sendo transmitido. Então é uma alegria poder estar aqui com você mais uma vez nos estúdios aqui da nossa querida rádio Sintonia do Bem. Padre Josivaldo, para começar, né, a nossa conversa aqui, qual é a função do reitor do seminário? A função do reitor no seminário é praticamente a função de um administrador. Ele é aquele que está ali como um formador, mas também como um administrador, né, de toda a estrutura do seminário, e ele também é responsável pelo acompanhamento nesse período formativo dos seminaristas, né? Então, esse período que eles passam no seminário, é a responsabilidade do reitor estar ali atento às necessidades dos seminaristas e também da própria casa. E o reitor não trabalha sozinho, né? Tem uma equipe, uma equipe de formação, não é isso? Isso mesmo. Hoje nós temos a graça de ter no Seminário de São Pedro uma equipe muito bem estruturada, né? Que é de um reitor, de um vice-reitor, de um diretor espiritual e de um diretor de estudos, cada um com uma função específica. Né? O reitor está muito ali em unidade com o vice-reitor para poder dividir as atividades do dia a dia, tanto na parte administrativa como também na celebração das missas no seminário. O diretor espiritual é aquele que vai justamente coordenar o corpo dos outros diretores espirituais que tem no seminário, mas também é responsável por toda a espiritualidade nesse aspecto formativo. E o diretor de estudos é aquele que está ali acompanhando os seminaristas no aspecto, né, intelectual, humano, e fazendo esse acompanhamento para que possamos alcançar um resultado satisfatório. E quem são esses personagens hoje, né? Quem compõe a equipe de formação? Então, hoje, você como reitor e os demais, quem são? Isso, a gente está aqui reestruturando a nossa equipe, né? Porque eu era o vice-reitor, agora passei a ser o reitor. Então, desde quando você estava como vice-reitor? Desde 2022. Foi 2022, 2023 e agora esse período de 2024. E não temos ainda um vice-reitor, né, escolhido, mas temos o nosso diretor de estudos, que é o padre Paulo Henrique, e temos também o nosso diretor espiritual, que é o padre Edinaldo Vigílio, né, que não está morando com a gente, está na paróquia de Santa Clara, mas continua como diretor e professor também do seminário. Então, estamos esperando o vice-reitor novo. E vocês também têm os confessores, não é isso? Isso, temos os confessores. Temos um padre que reside com a gente, que é o Monsenhor Inácio de Loyola, que também é confessor do seminário, mas temos também outros padres que colaboram com a equipe, né, juntamente com o nosso diretor espiritual, que faz esse trabalho de atendimento das confissões dos seminaristas. Para ser reitor, existe uma formação específica? Existe uma formação. No entanto, para assumir essa função de reitor, não há necessidade de ter feito obrigatoriamente essa formação, né? Ter passado por essa formação. No entanto, existe uma formação que são cursos de formadores de seminários. Sim. Né? Então, até no período que eu fiquei em Roma, eu fiz o curso entre 2018 e 2019. Né? Um curso de duração de 1 ano, para poder estar ali inteirado da realidade, né, dos seminários, não só num aspecto assim histórico, mas também na dinâmica de hoje, da necessidade de hoje, né, do seminário. Então eu fiz esse curso, mas que não é obrigatório para poder ser reitor. Vamos dizer assim, é uma formação que auxilia, né, para poder assumir essa função.
E aí, assim, assumir uma função dessa, né, de reitor, tá ali. Hoje nós temos quase 40 seminaristas, né, isso. Que residem na casa. Hoje 37. 37 seminaristas, jovens, né, tem jovens, jovenzinhos e jovens já mais adultos. Mais adultos, Exatamente. E com certeza não é fácil, né? Tem os desafios. Eu queria que você falasse também um pouco desses desafios. Certo. São muitos os desafios nessa dimensão, Cacilda, porque cada um vem de uma realidade diferente, né? Cada um vem de uma estrutura familiar particular e as diferentes também idades colaboram para mostrar bem, né, essa diferença que existe. Então, a formação ela tem que procurar se articular de modo que possa abarcar todos, né, para que se possa conseguir um resultado, né, formativo satisfatório. Ou seja, aquele que já tem uma idade, vamos dizer assim, já é mais maduro, como você falou, né? Ele vai receber a mesma formação que um jovem que está começando, né? Naquele período. E o nosso desafio é tentar fazer com que esse mais maduro se abra à formação, assim como esse mais novo também se sinta incentivado a essa abertura. Então, hoje, vivemos até um período até de adaptação hoje no seminário, porque temos seminaristas com mais de 30 anos. Né? Tem seminarista, professor da Universidade Federal. Isso, temos Tiago Lucena, que é professor, né, da universidade, é professor titular, tem uma formação já, ele é PhD, né? Então, pois é. Nós tanto temos PhDs como temos jovens que apenas saíram do ensino médio e estão nessa formação. Então, temos um desafio aí que nós estamos aprendendo também a lidar com essa realidade. Você passou quase 2 anos, né, como vice-reitor. E o que é que esse tempo significou ou acrescentou na sua vida no ministério sacerdotal? É um período muito importante. Para mim, esse período de 2022 para cá tem sido uma escola, porque tenho feito parte dessa equipe, né, que era com o padre Valquimar como reitor, o padre Paulo, o padre Edinaldo, e a experiência deles colaborou muito para que eu pudesse também hoje ter realmente assim algo mais definido. A gente passa por uma formação teórica, mas é na prática que nós vamos ver e na nossa realidade particular de Igreja de Natal que nós vamos encontrar então ali os desafios que devem ser superados. Então esses 2 anos para mim foram como que um estágio, uma escola para poder agora assumir essa função já inteirado da realidade do nosso seminário de São Pedro. E o legal é que você era vice-reitor do Monsenhor Valquimar, hoje vigário-geral da Arquidiocese, e ele já era a 2ª vez que estava sendo reitor, né? Na primeira vez foram 7 anos, agora, como ele disse no dia da despedida, dia da sua posse, 7 anos, 10 meses e 9 dias, se eu não me engano. Tem um cálculo bem exato, assim. E o legal é que é isso, né? Que você estava como vice de alguém que já tinha assim, uma boa experiência nessa missão. Isso, é verdade. O padre Valquimar, com toda a sua bagagem, né? Em 2 períodos bem diferentes da vida dele. Também o padre Paulo, que também já vem, né? Já foi reitor também do Seminário de São Pedro. E já vem um longo caminho. Um longo caminho, diretor, né, de estudos. Diretor de estudos do seminário. Já foi também vigário-geral, né, da Arquidiocese. Temos também o padre Edinaldo, que também já viveu a experiência de ser vice-reitor do seminário e agora como diretor espiritual. Então, eu estava ali realmente no meio de pessoas muito experientes, com a bagagem, né, que essa bagagem foi muito partilhada. E eu acredito que os benefícios, para mim, de um modo particular, foram grandes, porque a nossa interação, a nossa amizade, a nossa partilha colaborou muito. Que legal. Padre Josivaldo, e aí você também exerce função no tribunal, no Tribunal Eclesiástico Interdiocesano. É um nome comprido. De Natal. De Natal. Inclusive, no ano passado nós até gravamos um programa Aprendendo com a Igreja aqui, né, sobre a função do tribunal, sobre o direito canônico. E aí, como é que vai ser conciliar a sua função no tribunal com a função de reitor do seminário? É bem interessante porque são 2 coisas que eu identifico, tanto com essa dimensão da formação,
como na dimensão jurídica. Então, para mim até não é, vamos dizer assim, desgastante, mas a realidade que a gente tem hoje no nosso tribunal, ela é até motivadora, porque a gente se encontra com realidades tão difíceis de tantos casamentos que já não existem mais, mas que precisam de uma definição da igreja, né, para poder aquelas pessoas poderem recomeçar suas vidas. Então, é um esforço, mas também é um esforço satisfatório. Estamos aí nessa luta para tentar conciliar o tempo, né? Saber dividir o tempo de uma coisa e de outra para que a gente possa dar conta do recado. Atualmente você é juiz adjunto? Eu sou juiz, né, do tribunal. Juiz, não é adjunto, é juiz não, mesmo. Aí porque tem a função de vigário judicial e presidente do tribunal, que é do padre Valquimar. Aí eu sou o vigário judicial adjunto. Quer dizer, você continua o vice do padre Valquimar. No tribunal continua Era vice-reitor do seminário, agora é o vice do tribunal. Aí temos um corpo de juízes, né? Sim. Então, fazemos parte o padre Valquimar, eu, o padre Carlos Henrique, de Caicó, e agora temos também outro padre de Mossoró, que também entrou. Temos também o diácono Teixeira, que também agora faz parte, né, do nosso corpo de juízes do tribunal, né, do nosso colégio, e isso para a gente é algo que vem a enriquecer. É sempre um trabalho em equipe, tanto aqui no tribunal quanto no seminário. Isso, sempre um trabalho em equipe e a gente tem que estar bem unido, né? Temos que estar unidos com essa equipe para que o trabalho possa ter um resultado satisfatório, né? Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e aí volta já para conversar também, voltar a conversar mais sobre o seminário, inclusive sobre a história do Casarão de Ouro da Campos Sales, como alguns o chamam. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, 5 de maio, mês de Nossa Senhora. Estamos nos primeiros dias do mês mariano. Mas hoje nós estamos conversando aqui com o padre Josivaldo Félix de Lima. Isso, de Lima, não é isso? Que está novinho como reitor do Seminário de São Pedro. Função que, quer dizer, no seminário ele já estava há quase 2 anos como vice-reitor e agora reitor. A posse aconteceu na última terça-feira, dia 30. Eu estava lá. Isso. Eu presenciei. Presenciou. Uma celebração muito bonita. Por sinal, assim, um momento significativo para a Arquidiocese de Natal. Celebração presidida pelo nosso arcebispo, Dom João Cardoso, celebrada pelos 3 arcebispos eméritos, né? Dom Heitor Sales, Dom Matias Patrício e Dom Jaime Vieira Rocha. E nós somos a única diocese do Brasil que temos 3 arcebispos eméritos, vivos, lúcidos. Acho que é um motivo de darmos graças a Deus por isso. Né? É um momento importante. É. E é interessante, Cacilda, porque a presença deles nessa cerimônia de posse denota para a gente o cuidado que os 4 arcebispos têm com o Seminário de São Pedro. Isso. Né? Ali, Dom Heitor, como o grande benfeitor do seminário, dizemos grande benfeitor porque realmente ele ajuda muito, até mesmo financeiramente, o Seminário de São Pedro. Sempre que nós temos uma necessidade maior, recorremos a Dom Heitor. E ele tem uns amigos que ajudam, os recursos para colaborar. Então, o cuidado, né, de Dom Matias, de Dom Jaime, Dom Heitor e agora com o nosso arcebispo Dom João, é demonstrado nesse momento de participação, né? E sempre o cuidado. Achei interessante porque encontrei com o Dom Heitor na porta do refeitório e ele disse, quando eu chego aqui eu me sinto no céu. Aqui para mim é o céu, porque eu me sinto muito bem aqui. Então a gente se alegra e se sente incentivado também com essas palavras tão sábias de quem tanto tem zelo por aquela casa. Em 2019, quando o seminário completou 100 anos, por sinal,
Para quem está vendo a gente tem aqui a revista, né? O Padre Josivaldo está com a revista Ordem, edição especial da história dos 100 anos, né? E nós, além da revista, fizemos também um documentário em vídeo sobre a história do seminário. E eu lembro que a gente gravou com todos eles, né? Com os 3. E cada um que contava, assim... E foram longas gravações com eles, de muito tempo. Claro que a gente usou só trechos, porque não tinha como usar tudo. Mas muita história para contar, muita história bonita. Eles fizeram parte da história do seminário, fazem parte da história do Heitor, assim, lembro demais do Heitor recordando de quando ele entrou no seminário, se eu não me engano, em 1948, se eu não me engano, foi 52 por aí. Ele contando como era ali a região do seminário. Ali não era nem calçada Campos Sales, era areia. Isso. E muitas histórias, e tinha apenas uma casa. Uma Tem foto aí, né? aqui, olha. Pronto. Seminário aqui. Isso mesmo, né? Isso. Que na frente ali tinha apenas uma casa e uma bodega. E Dom Matias também chegou e recorda, assim, Dom Matias recorda aquele corredor verde ali, as pitangueiras, né? As famosas pitangueiras. Dom Jaime também, que passou pelo período que o seminário fechou, o seminário depois reabriu, passou por tudo isso. Quer dizer, eles guardam momentos muito importantes na história do seminário, eles vivenciaram isso. E eles estarem ali naquele dia da posse é ter o testemunho vivo de pessoas que vivenciaram a história do seminário. É muito importante. E cada um vai sempre trazendo uma novidade pra gente, né? Quando chega assim, diz, aqui era assim, essa sala era dessa forma, aqui era um quarto, não era uma sala. Então sempre traz uma informação nova. É interessante sempre lembrar essas pitangueiras que o Heitor também sempre comenta que quando ele chegou lá, ele já tinha aquelas pitangueiras, né? As pitangueiras então, são centenárias. Daqui a pouco elas são centenárias, né? E a gente vê lá, né, na estrutura delas, assim, os pés já de muitos anos e se manter, né? Estamos lá com esse trabalho também para manter essa história viva. Né? Às vezes eu passo por ali, às vezes tem alguma pitanguinha madura, né? Eu como, assim, eu pego, comer aqui uma pitanga das pitangueiras. Pitanga faz bem, né, para digestão. Pois é, das pitangueiras centenárias. Mas já que a gente começou a falar da história do seminário, Padre Josivaldo, vamos falar um pouco da história do seminário, que faz... A história do seminário se confunde também com a história da Arquidiocese de Natal. Aliás, da Diocese de Natal, porque quando ele foi inaugurado era diocese. Não era nem Arquidiocese ainda. É verdade. Pois é. O Seminário de São Pedro, ele é inaugurado, então, no dia 15 de fevereiro de 1919. Como você falou, em 2019 completamos, então, 100 anos, agora 105 anos. Né? O seminário inicia, então, com o bispo Dom Antônio dos Santos Cabral, que foi o grande idealizador, né, dessa estrutura tão necessária, né, para a formação dos sacerdotes. Mas é somente em 1930 que começa então a construção do seminário com Dom Marcolino. E o prédio é construído entre 30 e 32, 1930 e 1932. Porque antes disso funcionou em outros lugares, né? Como além do Convento de Santo Antônio, se não me engano. Isso também. Numa outra estrutura aqui também, a vizinha, a catedral. Sim. Né? Então, o prédio começou em 19, mas para chegar lá somente foi em 30, né? 32, ou melhor, quando foi concluído. E essa estrutura... É interessante porque outro dia foi também um ex-seminarista e comentou, disse, as telhas daqui vieram do Pará, foram compradas, tal, explicando como foi, né, todo o modo da construção. E outro dia também, pesquisando sobre a estrutura, eram 2 terrenos ali, 2 terrenos. Primeiro foi adquirido um, depois o outro, e juntou tudo, né, era um sítio, morava um casal. É interessante, Cacilda, porque nem se comenta muito sobre isso, mas a parte inferior do nosso refeitório, se a gente vai lá por baixo, hoje a estrutura que tinha serviu de alicerce para o refeitório. Então era uma casa. Então quando a gente entra por trás do depósito que tem no seminário, no subsolo, lá dentro é a estrutura de uma casa. É mesmo, eu já entrei ali, é verdade. Continua a estrutura. Tem as divisórias. Com as divisórias, né, que era a casa dos antigos donos do terreno, então foram construídos justamente em cima. E a gente percebe que para a época, como se fala, né, porque esse título Casarão de Ouro, porque foi a estrutura maior de Natal, o maior prédio naquele período e
chamava atenção por ser na Campos Sales. Então ficou o Casarão de Ouro da Campos Sales, né? Essa maior estrutura naquela época para a nossa cidade, né? E situado nesse local, como você falou, que não tinha asfalto, não tinha, né, calçamento. Não tinha os prédios não que tinha tem. os prédios que tem hoje, né? Temos aqui uma estrutura. Muitas pessoas que às vezes chegam lá e dizem, aqui tudo era um sítio, né? Ainda que quem é dessa época. E mantém toda a estrutura, né? Assim, aquelas janelas, aquela fachada, tudo dentro, assim. É muito interessante como durante todos esses anos se procurou manter, né? No seminário também já funcionou outras repartições, até já foi TRE, já foi INSS, já foi... Até outro dia chegou um senhor e disse... quando eu trabalhava no Ministério da Fazenda aqui, eu digo, aqui também foi? Eu digo, também foi. Eu sabia do INSS e do Tribunal... Pois até um do Ministério da Fazenda disse que já lá... Tribunal Eleitoral. Já funcionou. Então, já passou, né, por tantas funções assim, até ser retomada para voltar a ser o seminário, mas mantém. Se a gente pega a foto desse período e compara hoje, a gente vai ver que praticamente a estrutura se mantém a mesma. As pitangueiras já estavam lá também na foto, né? E a fachada... praticamente continua conservada. É o trabalho, né, de tantos reitores de manter essa estrutura tão importante para todos nós, tão representativa, né, para a nossa arquidiocese de Natal. Nessa época que você falou aí, né, funcionou o TRE, INSS, aí o seminário foi aqui para Mipibu, isso, não é isso? Funcionou no Que aí foi a época Mipibu. também que fechou o seminário, assim, na época do Concílio Vaticano II. Fechou, justamente, e só volta... Teve crise de vocações. Isso, né? E só retorna, então, para o seminário, já na década de 80, né? Finalzinho já da década de 80, tem até a foto aqui. Que já foi no governador Heitor aqui na Arquidiocese. Isso. Ele lembra ele contando assim, que numa missa ele disse assim, olha, estou pensando em um seminário voltar para Campos Sales, e o povo vibrou com isso. Isso, pronto. Então, a partir do final ali da década de 90 que retoma. De 80. De 80, melhor. E aí nós vamos ter Dom Canindé, né? Agora arcebispo emérito de Petrolina, como reitor também nos anos 96 e 97. Aí depois já entra também o padre Valquimar na sequência, né? E a boa parte daquele prédio, então, foi construído ainda nessa primeira etapa, quando o padre Valquimar era reitor, né? Então, as duas laterais, quer dizer, os dois prédios que formam as laterais do seminário, que é uma estrutura ali da década de 90, né? Final da década de 90, foi construída já com o período da direção do padre Valquimar. Ele conta, às vezes, como é que foi o trabalho, colocar laje, ir atrás de comprar os materiais. Ele e padre Paulo também, que na época já estava lá também. Indo em busca das ajudas no exterior, das ajudas, né? Também. Aí entra de novo a mão de Dom Heitor para ajudar, para fazer os contatos com aquelas instituições estrangeiras da Alemanha, da Suíça. Adveniat, Kirchenot. Isso. Outras a também. Diocese de Colônia na Alemanha. Colônia. Foram muitas, né? A Fundação Maria Teresa Scherer, na Suíça também, como parceiro, né? Então, não é uma estrutura que foi feita sozinha, né? Para manutenção, foram necessárias realmente aí muitas mãos colaborando, como hoje também. Isso. Para se manter, nós temos também a participação dos colaboradores através da conta, né? Da conta de energia. De energia, da COSERN. Uma campanha que a gente está retomando agora para conseguir novos colaboradores, porque muitas vezes as pessoas querem colaborar e não sabem como, não sabem que poderiam colaborar diretamente na conta. Então vamos aproveitar e já divulgar para Josivaldo. Isso. A campanha aí da COSERN. A campanha da COSERN. Então, nós temos essa campanha que é constante, né? Em que a pessoa que queira, né, o fiel que queira colaborar com o Seminário de São Pedro, ele vai entrar em contato com o seminário e nos passará o número do contrato da conta da COSERN para que possa ser descontado mensalmente, né, automaticamente na sua conta será descontado esse valor, quer dizer, irá lá esse acréscimo, e a pessoa que escolhe a quantia que queira doar, né? Tem gente que doa 5, 10, 15, 20 reais ou mais, depende de cada um, né, como queira colaborar, mas é importante que mesmo que seja uma quantia pequena, mas quando nós unimos, né, esse pouquinho de cada um,
nós conseguimos ajudar na manutenção do seminário, que é um valor alto, né? Precisa realmente de novos colaboradores, de novas pessoas para poderem abraçar também esse projeto, que é em benefício da nossa própria arquidiocese, né? É um processo de colaboração para que tenhamos novos padres na nossa arquidiocese, a nossa arquidiocese que é um celeiro, nosso seminário que é um celeiro de vocações, né? Então, a gente tem que manter, né, essa estrutura, manter os recursos e estendemos as mãos a você que queira colaborar. Também temos outros meios também hoje, através do Pix, que eu não trouxe aqui o número, mas a gente depois pode passar. Vamos fazer o seguinte, quem quiser informações também assim, sobre como doar, né? Seja através da conta de energia, seja através do Pix, como é que entra em contato com o seminário para se informar? Pode entrar em contato, primeiramente, acessando o nosso site, porque no site vai ter todos os números lá, tanto o número de Seminário de São Pedro. Seminário de São Pedro.org. .br. Se colocar lá no Google, Seminário de São Pedro. De São Pedro já vai direto. Isso. E lá no nosso site tem tanto os números de telefone, como também como realizar as doações através de Pix, de doação, né, para conta diretamente. Então, no nosso site a gente vai ter toda essa orientação de como alguém queira colaborar. No Instagram também, né? Hoje a gente acessa muito o Instagram. Isso. Aí é Seminário São Pedro, sem o D, Seminário São Pedro. No Instagram, já abri aqui, já está aqui, né? Pronto. Já vai direto. Já vai aqui, direto. Aí direto para o Instagram e lá você também encontra assim, como ajudar também. Quer dizer, como entrar em contato, né? Para ajudar. Para ajudar. Exato. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, Padre Josivaldo, e volta já agora com o último bloco do programa Aprendendo com a Igreja. Então é rapidinho, fica aí que a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, dia 5 de maio. Já agora o último bloco do programa Aprendendo com a Igreja. Hoje aprendendo mais sobre o Seminário de São Pedro, sobre a função do reitor do seminário, recém-empossado, Padre Josivaldo Félix. Nesse segundo bloco nós conversamos muito sobre a história do Seminário de São Pedro, uma história de 105 anos, né? 105 anos de história. 105 anos de formando sacerdotes para a igreja, para a nossa igreja católica. Padre Josivaldo, mas como é que se dá a formação de um padre, né? Às vezes, em ordenação, eu escuto as pessoas perguntando muito isso, né? Quantos anos de formação? Quantos anos passou no seminário? Como é que é isso? A formação no seminário, ela começa inicialmente através de um acompanhamento vocacional. Aquele jovem ou aquele adulto, né, como em muitos casos nós já temos hoje, que sentem esse chamado a servir o Senhor no altar, servir o povo de Deus, ele busca a orientação vocacional que é oferecida pelo Seminário de São Pedro, que também pode-se entrar em contato também através do nosso site, lá tem um link, né, para essa parte dos vocacionados. Então, o vocacionado faz um acompanhamento de 2 anos, onde participará de palestras no Seminário de São Pedro, uma vez por mês, no sábado, geralmente último sábado do mês. E temos uma equipe vocacional para orientar esse vocacionado, para ajudar a discernir, né, se realmente ele está fazendo a opção com que ele se identifica e que nós percebemos também que ele queira seguir. Bom, a partir desse acompanhamento vocacional, então inicia-se no seminário a etapa propedêutica, que é essa etapa inicial, em que o candidato ele é imerso, então, nessa dimensão da vivência no seminário. Hoje, a etapa propedêutica é vivida dentro do Seminário de São Pedro, aqui na Campos Sales, mas é desejo do nosso arcebispo que retorne para Emaús, porque
essa etapa inicial é recomendada ser realizada numa casa à parte. Então, sim. é essa etapa inicial de formação, de contato com as primeiras disciplinas sacras. Então, se estuda a Sagrada Escritura, tem noções de cristologia, disciplinas como Mistério de Cristo, também se estuda ali realidades de catequese, a vida dos santos. Bom, tem um primeiro contato. Sim. Essa etapa propedêutica hoje dura 1 ano no seminário. Temos depois a etapa filosófica, ou também chamada discipular, onde o seminarista já passa, então, a esses estudos, né, da filosofia. Hoje, a filosofia do nosso seminário de São Pedro é feita na UFRN. Então, o seminarista faz Enem, ele tem que ser aprovado para poder estudar na UFRN. Ainda temos alguns seminaristas que estudam à distância, né, pelos claretianos, mas aos poucos nós estamos concentrando toda a formação filosófica na UFRN. Mas também nesse período temos disciplinas complementares no seminário para os seminaristas desse período. Então, é uma etapa discipular, está se aprendendo, está ali caminhando, né, com Jesus e aprendendo a ser discípulo. Nessa dimensão também já está imerso numa pastoral. Os seminaristas saem no sábado pela manhã para a pastoral, retornam na segunda-feira às 5h30 para a Santa Missa no seminário. Depois dessa etapa formativa, que hoje dura aproximadamente 4 anos, que é o período do curso de filosofia, os seminaristas passam então para a etapa teológica, né, que é essa etapa já considerada configurativa, onde se vai buscar uma configuração com Cristo. Caminhamos com Ele na etapa discipular e agora essa etapa de se configurar ao bom pastor, a Jesus, o bom pastor. Então, os estudos teológicos são realizados no próprio seminário, com professores da nossa própria arquidiocese. Eu sou. Professora, justamente. Exatamente. Professora também do nosso seminário, sempre colaborando muito. E com disciplinas assim que, além da dimensão teológica, também buscam, né, vamos dizer assim, localizar na realidade de hoje, né, o seminarista, para que ele não fique desatualizado. Então, a sua disciplina é muito importante para a gente, né? Quer dizer, até explica um pouco também para quem está ouvindo qual é a sua disciplina. Pô, o deve estar pois é, né? Eu ministro há alguns anos, né? Geralmente é para o 3º ano da turma do curso de Teologia, a disciplina de Igreja e Comunicação. Então, na disciplina, a gente trabalha desde, assim, sobre os documentos da igreja que tratam da comunicação, qual é o pensamento da igreja em relação à comunicação, passando ali por pastoral da comunicação, o que é até para eles poderem ajudar mais as equipes da PASCOM, acompanhar mais as equipes da PASCOM nas paróquias, até a parte mais técnica, noções de fotografia, de como fazer uma boa foto, noções de vídeo, né, de como fazer um vídeo, ali um convite na paróquia, rádio, do texto, como escrever uma notícia, coisas que eles vão aplicar no dia a dia na paróquia. Pronto. Então, explicada a disciplina. Explicada a disciplina. Então, além disso, eles também têm disciplinas como bens culturais, música também muito importante, né? Não só a dimensão da parte técnica da música, do canto, da impostação da voz, mas também na parte mesmo da cultura musical, né? Conhecer sobre a cultura musical. E essa etapa também dura 4 anos, então é um longo período de formação. Vamos juntando 4 da filosofia, 4 da teologia, 8 mais ano de propedêutico, 1 ano 9. E mais 1 ano de estágio pastoral. Que 10 anos de preparação para o sacerdócio. Síntese, né? Justamente. Essa síntese vocacional, onde o seminarista passa, então, a conviver diretamente na paróquia, né? E muitas vezes já como diácono. Né? Então, é um longo período, né? Um longo percurso que tem que haver realmente uma decisão muito firme para se levar até o final. Então, tem que ter persistência. Para os corajosos, para os perseverantes, porque é um período longo, né, da nossa mas vida. É bom porque é tempo para que o jovem realmente amadureça a vocação, saber se é aquilo que ele quer ou não. São 10 anos, dá muito tempo para pensar. Isso dá para pensar, para repensar. Realmente é um período de discernimento que colabora muito.
Padre Josivaldo, e o dia a dia? Como é que é dividido o dia a dia, assim, de horários? Levanta, tem missa, tem momento de oração, tem momento de estudos, como é que é? Certo. O nosso dia começa despertar geralmente às 6 da manhã, temos a Santa Missa às 6h30, acompanhado simultaneamente com as laudes que nós rezamos, né? Então, após a missa, ali por volta de 7h10, temos o café da manhã e às 7h40 já começam então as aulas, né, que vão até 11h45 da manhã, às vezes pode até estender mais um pouquinho, dependendo da aula, né? E ao meio-dia rezamos o Ângelus e almoço. A parte da tarde, a partir das 2 horas, já temos um horário de estudo. 17h15 temos ali um período de oração com o Santo Terço. 17h45, vésperas rezamos. 6 horas da noite, jantar, né? E outras atividades também que podem ter durante a semana. Mas é um dia bem preenchido, né? Com oração, com estudo, com atividades. Temos também um dia de atividades internas, no sentido de limpeza do seminário. E temos também as atividades como educação física, né? Na quarta e na sexta-feira. Então, o dia a dia do seminarista, ele é bem preenchido. Bem preenchido. E aí você falou agora há pouco sobre a experiência que foi retomada, já tinha existido antes, né? E foi retomada de os meninos fazerem filosofia na Universidade Federal, né? Na UFRN. Aí, por quê, né? Como é que vocês estão avaliando essa experiência e por que retomá-la? Retomamos esse processo para poder levar o seminarista a ter esse contato também com essa realidade que é comum a todos, né? Estudar numa universidade, ter um ensino de qualidade, né? E a UFRN tem esse ensino, né? O curso de filosofia é um curso muito bem estruturado. Então, assim, o nosso seminarista ele não vai estar totalmente distante da realidade das pessoas, né? Pessoas que trabalham, que estudam, que se esforçam para, muitas vezes, sair do trabalho correndo para ir para a universidade, ter que pegar um ônibus lotado tantas vezes para poder chegar. Então, nós acreditamos também que essa experiência de viver esse estudo de qualidade fora do seminário vai colaborar também para formar uma consciência maior do seminarista com relação à realidade de todas as pessoas que nos cercam, né? Que serão também, mais adiante, os nossos paroquianos, né? Então, também visamos nesse sentido, de poder inserir melhor, né, o seminarista nessa realidade também de educação. E aí outra novidade que eu acho que é desde o ano passado, né, que é de ter seminaristas que também já tem que já entraram no seminário com um trabalho fora, que é o caso de Tiago Lucena, que é professor da UFRN. Eu queria que você falasse também dessa experiência desses seminaristas que já chegam e que já tem um vínculo empregatício fora. É algo novo também para a gente, né? Estamos aí experimentando, ainda vivendo essa realidade. Temos Tiago, que é professor da UFRN, temos o Geovan, que também é professor em escola particular. Isso para nós tem sido interessante, porque a proposta é que, assim como os alunos estejam inseridos nessa realidade da universidade, também o padre de amanhã também esteja inserido também nesse mercado de trabalho, esse mercado profissional, e lá no seu local também de trabalho, que não é a paróquia, mas naquele momento em que está com as pessoas, também seja ali um evangelizador, né? Também possa testemunhar com o seu ministério, vamos dizer assim, com a sua vida ministerial, mas exercendo aquela profissão, levar também a igreja até, vamos dizer assim, até os seus alunos ou até as pessoas com que eles se encontrem, né? Assim, de um modo geral. É o ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo, Então, é uma possibilidade, abrir-se a uma realidade para poder expandir, né, a atividade, a ação evangelizadora. É um desafio, mas nós estamos acompanhando. E é interessante, Cássio, porque em outros seminários, como tem um projeto em Curitiba, né, em que se acompanha vocações maduras, né, já é uma outra proposta, em que o seminarista não mora no seminário, mas mora na casa dele, tem o trabalho dele e vai
ao seminário somente nos finais de semana para ter formações. É bem interessante. Então fazem também filosofia e teologia, mas o projeto chama Projeto ID, né? Que é uma proposta que futuramente, quem sabe, nós também possamos, a partir dos frutos colhidos com essa experiência, também podermos pensar na nossa realidade de Natal, com tantas vocações maduras que surgem. É o adaptar-se. O adaptar-se. Aos tempos atuais. Aos tempos atuais. Não é isso? Isso. E como é que você vê? Você até falou assim, né? Nós somos um celeiro de vocações. Como é que você vê o interesse pela vocação sacerdotal hoje em dia, né? O interesse pelo sacerdócio hoje em dia. Na nossa realidade particular aqui de Natal, a gente percebe que existe uma procura muito grande de vocacionados, né, buscando essa formação. Nós que acompanhamos também, faço parte da equipe que acompanha esses meninos, a gente vê que existe um desejo muito grande de servir a igreja através do sacerdócio. E acredito que a colaboração do Papa Francisco, né, mostrando uma igreja mais próxima, né, ali dos fiéis, mostrando que o pastor deve estar ali mais próximo, com aquela famosa frase, o pastor com o cheiro das ovelhas, né, colabora para que aqueles que têm a vocação se sintam realmente incentivados a buscarem, né? Então, graças a Deus, aqui em Natal ainda temos uma procura muito grande. Realidade que em outras dioceses a gente já percebe uma baixa procura. O próprio Dom João, quando chegou aqui em Natal, eu não lembro mais quantos foi que ele falou, mas era um número bem pequeno, que ele falou que tinha 8 anos na diocese de Bom Jesus de Lapa, tinha ordenado. Era um número pequeno. Era um número pequeno, acho. Eu acredito que ele se impressionou com a última ordenação, que foram 16. Parece que em 8 anos talvez ele não tivesse nem ordenado aquele número. E são realidades, né? De vários lugares do Brasil que tem uma realidade de o número pequeno de vocações. Aqui a gente tem uma procura grande, né? Graças a Deus. E o que limita muitas vezes é justamente a estrutura, que não dá para acolher a todos, né? Então, muitas vezes, numa turma de 20 entram 12, 10, né? Esse ano entraram somente 7. Né? Então, temos uma realidade também a nível de estrutura, que às vezes falta a estrutura para poder acolher. Estrutura física, Estrutura inclusive. física, realmente, estrutura física. Precisava de um seminário até maior, talvez com uma equipe até maior para poder acompanhar, né, os seminaristas. Você já falou, né, assim, mas eu queria que você reforçasse sobre os jovens que começam a sentir aquele desejozinho lá no coração do sacerdócio. Como é que esses jovens devem proceder? Até porque, de vez em quando, lá no WhatsApp do setor de comunicação, aparece alguém perguntando isso. Olha, eu sou fulano de tal e eu gostaria de saber como é que eu faço para ingressar no seminário. Certo. Então, quem está ouvindo a gente agora que tem aquela chamazinha lá no coração, como é que faz para procura o pároco, como é que é? Isso, justamente. O primeiro passo a ser dado é entrar em contato com o próprio pároco, falar do desejo de ser seminarista, de ser padre, partilhar com o pároco, porque o pároco é aquele primeiro acompanhador, né, que pode dar as primeiras orientações de como poder seguir esse caminho. Então é muito importante, primeiramente, o vocacionado, aquele que se sente chamado, ter esse contato com o pároco. E a partir disso, entrar em contato com a gente através também do site, porque no site tem um link justamente para dar assessoria vocacional. E aí preenche, né, as informações necessárias que nossa equipe que acompanha os vocacionados entrará em contato para poder dar uma resposta, marcar, né, uma entrevista para podermos acompanhar. Inclusive, agora, no finalzinho agora de março, nós tivemos entrevistas com um grupo que vai ingressar, né, esse ano. É tanto que se alguém ainda quiser participar, pode entrar em contato, pode entrar no site, mandar o seu e-mail, ainda há tempo para começar esse ano ainda a participar dos encontros vocacionais. Mas é importante primeiramente esse contato com o pároco, e aí em seguida o pároco mesmo, que passou pelo seminário, vai poder dar essas orientações de como seguir, né?
E também para fazer os encontros vocacionais, não no primeiro encontro, mas a partir do segundo encontro é pedido também uma carta do Sim. próprio pároco apresentando, né, uma carta de apresentação apresentando aquele vocacional. Então, primeiramente, ter essa parceria, esse contato, essa comunhão com o próprio pároco. O Padre Josivaldo. E aí vocês também contam com o SAV, né? O Serviço de Animação Sim. Vocacional, que ajuda também nessa, como o nome diz, nessa animação vocacional, não é isso? Ajuda sim. O SAV, ele tem ido tem alcançado, né, uma extensão grande. Nós queremos alcançar ainda mais com o retorno daquilo que a gente chama de equipes vocacionais paroquiais, as EVPs. Então temos uma que está se formando aqui, já está formada, né, nas Rocas. Foi uma iniciativa agora no aniversário de ordenação do padre Francisco Lima. Uhum. Então, essa retomada de uma equipe vocacional. Temos também uma iniciativa lá em Brejinho e nós estamos articulando para que outras também possam ser formadas, porque a equipe vocacional paroquial tem justamente esse objetivo de acolher, né, acompanhar essas pessoas que sentem um chamado a uma vocação específica, seja o sacerdócio, seja a vida religiosa, seja a vida missionária. O SAV ajuda muito, né? E nós queremos expandir ainda mais esse serviço. Bom, Padre Josivaldo, a gente já chegou ao final do programa Aprendendo com a Igreja. Muito obrigada por estar aqui com a gente, conversando aí sobre o seminário, sobre o dia a dia do seminário. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Cacilda, e o seminário, essa nossa casa de formação, é um local em que todos os padres, né, a maioria, não digo todos porque alguns são de fora também, mas da nossa arquidiocese, passaram por essa casa, né, conhecem o seminário, sabem da importância e todos nós trazemos essa dívida, uma dívida de amor realmente com o Seminário de São Pedro, uma dívida porque nós somos padres hoje porque passamos por lá, porque recebemos essa formação, porque fomos um dia acolhidos e com isso também nós queremos hoje estender a mão para que outros também possam ter essa oportunidade de se prepararem para serem sacerdotes, para serem bons pastores do povo de Deus na nossa arquidiocese. Amém. E que Nossa Senhora, começamos o mês dela, né? Que Nossa Senhora abençoe também, o abençoe nessa missão de reitor. Amém. Obrigado então, Cacilda, e que Deus abençoe a todos nós. Então, nós estivemos hoje com o Padre Josivaldo Félix, novo reitor do Seminário de São Pedro, aqui conversando com a gente no programa Aprendendo com a Igreja. Mais uma vez, obrigada, e obrigada também a você que esteve com a gente desde as 10 horas, nessa manhã de domingo. Então, continue na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana. Boa semana e até domingo que vem.